Eu vou falar de sofrimento hoje. Vocês estão sofrendo? Gente, encerramento da série Equívocos. Nós começamos há 5 domingos atrás essa série. Eu me baseei, vou mostrar mais uma vez para vocês essa série aqui, baseada nesse livro, que é A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. O autor trabalha a plausibilidade do celibato nesse livro. Só para a gente voltar, para relembrar quem não estava aqui. Esse pastor, Ed Shaw, ele é um pastor de uma igreja dos Estados Unidos e ele possui atração por pessoas do mesmo sexo. E aí ele pastoreia uma igreja e aí dentro desse livro ele trabalha diversos assuntos. E aí eu peguei alguns assuntos que ele trabalha e baseei aqui a nossa série em equívoco. Nós trabalhamos o primeiro equívoco, que foi a questão da identidade. Nós não somos aquilo que nós sentimos. Nós não somos aquilo que nós temos vontade de fazer. O que você tem vontade de fazer não te define. O que te define é a Bíblia. A Bíblia diz que você é o quê? Filho. Nós trabalhamos a questão de felicidade. O nosso conceito de felicidade é totalmente diferente do conceito de felicidade bíblico. Nós buscamos uma felicidade que Deus tem para nós, talvez seja bem diferente daquilo que você tem buscado. Trabalhamos a questão da amizade. Na semana passada nós falamos que sinônimo de intimidade não é sexo, sexo não é sinônimo de intimidade. Eu posso ser íntimo dos meus irmãos sem ter nenhum tipo de relação sexual. Nós trabalhamos a história de Jonatas e Davi. Uma amizade como aquela, hoje nós lemos aquele texto e sempre havia uma conotação sexual ou de homossexual, porque o povo hoje não consegue encontrar uma amizade verdadeira, porque cada um está querendo viver para si. Nós trabalhamos a questão da família, que o conceito de família bíblico é que a igreja precisa se comportar como uma família. As pessoas que são celibatárias, as pessoas que optaram por não casar, precisam encontrar em nós aqui, comunidade de fé, uma família. Usamos aquele texto que Jesus fala que a família dele são aqueles que fazem a sua vontade. E hoje nós vamos trabalhar o quinto, eu falei todos? Identidade, família, amizade, intimidade, identidade, família, amizade, felicidade e hoje sofrimento. O equívoco de hoje é o seguinte: o sofrimento ele deve ser evitado. Se quiser apagar isso aqui, que aí a pessoa vai chegar a imagem, vai ficar mais bonitinho. Ajuda aí, backstage. Então, queridos, o propósito dessa série era fazer com que a minha e a sua vida, a gente conseguisse viver uma vida plausível diante das Escrituras, para pessoas que possuem atração por pessoas do mesmo sexo, para pessoas que talvez sejam viciadas em certos tipos de pecados, estejam praticando coisas que talvez sejam contrárias às Escrituras, as pessoas que talvez estavam buscando um tipo de felicidade. A ideia é nós conseguirmos viver bem, seguindo as Escrituras, porque o povo acha o seguinte: o que a Escritura me proíbe de fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, então eu vou tentar dar um jeito, adaptar o texto para que eu consiga viver bem. Não, o intuito dessa série é para que eu e você venhamos conseguir enxergar, encontrar plausibilidade no texto sagrado e assim conseguirmos viver bem, de acordo com o que Deus tem para cada um de nós. Esse foi o intuito dessa série, trabalharmos alguns equívocos, E esse problema, o problema da plausibilidade é um problema hoje, nos nossos dias, e principalmente a questão do sofrimento. Essa mensagem vai estar muito ligada a que nós pregamos aqui sobre felicidade. Por quê? Tudo aquilo que nos faz sofrer, geralmente nós temos uma repulsa. Nós temos a tendência de parar ou de nos afastar daquilo que nos traz certo tipo de sofrimento. Só que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras hoje, no livro de Marcos, você pode abrir comigo, que é possível você encontrar plausibilidade no sofrimento.
Então é muito comum nos nossos dias olharmos para o sofrimento como algo que deve ser evitado, né? Como falamos na mensagem de felicidade, né? Nós queremos ser felizes, né? Nós perseguimos a felicidade o tempo inteiro, né? E aí, você pode estar perguntando, Lucas, então por qual motivo eu deveria aceitar viver uma vida de sofrimento? Vou te dizer, né, em uma palavra, o próprio Jesus, né? Ele nos ensina que sofrer por um bom propósito não é algo a ser evitado, mas sim aceito. Então vamos lá em Marcos capítulo 8. Eu falei capítulo não? Marcos capítulo 8, versículo, tá igualzinho. Muito mineiro, gente, crê em Deus Pai. É baiano, mas mineiro fala que não é baiano. Só que não mesmo. Fala assim. Sou eu que não puxou essa. Fala. Oxente. Marcos capítulo 8, verso 31. A minha versão é NVT, que nós chamamos aqui de herege, que o Isaías fala que a minha versão é herege, mas não é. Então, gente, vocês podem comprar, que é maravilhosa. É uma versão fariseia. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ele ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Pobre Pedro. Verso 33. Aí Jesus pega e se vira para ele, né? Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Verso 34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria um homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eita glória! Deixa aberto seu texto aí, nós vamos passear nesses versos. Então nós estamos no livro de Marcos, né, um dos 4 evangelhos, né, os livros que são denominados como evangelhos. Eles vão tratar da vida de Jesus, né, dos passos que Jesus deu, né, dos milagres, das coisas que estão concernentes a esse tempo em que Jesus esteve aqui, né, durante esse ministério de Jesus aqui na terra. Então ele trabalha essa questão de contar a vida dele, o que aconteceu, né, com ele. São proclamações e instruções baseados na vida do próprio Jesus. Então o autor dessa carta, né, do Evangelho, né, um evangelista chamado Marcos, mas alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer, né, lá na igreja primitiva, vão dizer que Marcos escreveu esse Evangelho em parceria com Pedro. Em alguns momentos, né, a gente vai ver que parece mesmo que alguém, né, escrevendo junto com ele, falando com ele, porque ele usa uma figura de linguagem diferente. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito direto. Ele não tem assim, não faz rodeios, ele vai direto ao ponto, conta de fato o que aconteceu e não, né, mascara nada, né, não mascara, ele não dá rodeios, não tem rodeios nenhum, ele vai, né, ele é muito direto, né? Como eu falei, que a autoria dele pode ser que tenha sido em associação com Pedro. Aí o propósito dessa carta, alguns vão dizer, alguns vão falar de propósito dela de diversas formas. Eu separei 3 aqui, que uns vão dizer que eles acreditavam que Marcos escreveu esse evangelho para oferecer
instrução na catequese aos novos convertidos, né? Que o povo às vezes fica até assustado, não, catequese é coisa de igreja católica, só que não, nós somos católicos, somos apostólicos romanos, né? Todos nós somos católicos, porque católico significa universal, né? Então a questão de universal, mas não é universal de Macedo, tá, gente? Glória a Deus! Universal, a igreja espalhada por todo o mundo. Então eu acredito que Marcos escreveu esse evangelho para oferecer, instruir os novos convertidos na catequese. Outros vão dizer que ele escreveu o evangelho para uso litúrgico nos cultos, para facilitar a liturgia na igreja, nos cultos, né? E aí outros vão dizer que Marcos escreveu para encorajar os cristãos perseguidos, mostrando que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, também tinha sofrido, né? Mas ele morreu e ressuscitou. Então a ideia era motivar. Eu vou ficar com essa terceira aqui, ideia dos teólogos, que realmente ele escreveu. Pode ter escrito para todas essas finalidades, mas eu vejo muito nos evangelhos de Marcos eles mostrando que Jesus também sofreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, e aí vamos participar e expor esses versos aqui. Então no capítulo 8 ele começa contando para a gente alguns milagres que Jesus havia feito. Se for voltar um pouquinho, você vai ver, né, alguns milagres que Jesus fez nos versos anteriores. Só que a partir do versículo 31 começa, né, vem aí o conceito de Pedro sobre o caráter messiânico de Jesus, e aí começa a trabalhar essa questão da cruz, né, de você carregar a sua cruz. Só que nós vemos o verso 31 aí, muito interessante, vamos ler de novo? Então Jesus começou a ensinar, né, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, aí, né, fosse rejeitado e tal. Mas se você for voltar no 27, nós vamos ver uma fala muito apaixonada de Pedro, que ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? É uma fala linda, né, diante de Deus, e aí diante de Jesus. E aí nos versos, né, no verso 31, aí vem um contraste, né, de que esse Filho de Deus, e ele se denomina nesse versículo 31 como Filho do Homem, né, vai dizer que era necessário que ele sofresse muitas coisas, né? E além de sofrer esse sofrimento físico, ele também seria rejeitado. Então aí a gente vai ver um contraste da passagem anterior com a passagem posterior. Aí nós vamos ver que para a obra do Messias, a cruz era absolutamente necessária. Eu quero que você entenda uma coisa: a cruz de Cristo não foi um plano B para salvar a humanidade, né? Não foi algo assim, uma atitude, um plano emergencial, né, de Cristo, né, de Deus, da Trindade. Não, a Trindade ficou desesperada quando o homem pecou, então a gente tem que correr agora e fazer alguma... Não foi. Né? Nada foge do controle do meu e do seu Deus. Você crê nisso? Nada foge do controle dele. Então ele sabia, ao criar o homem, ele já sabia de tudo. Aí você pode perguntar: Ruth, por que ele criou, então, colocou aquela... Gente, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Eu vou pegar uma frase da pastora Cília e falar: vou retirar minha insignificância, porque não dá para entender, né, os desígnios de Deus. E aí nós vamos ver que essa cruz era necessária que ele sofresse algumas coisas. Aí nós vamos ver que Jesus troca o conforto do céu para viver uma vida de sofrimento aqui. Porque ele sofreu, ele foi insultado esse tempo que ele estava aqui. Muitos não acreditavam nele. Mas, gente, lembra uma coisa que enquanto estava preparando esse sermão, me veio à mente aquele filme Paixão de Cristo, que para mim foi o melhor filme que já mostrou. Ele sabe que nem chega perto, talvez, do sofrimento que ele teve. Mas pensa, um Deus todo-poderoso que abriu mão de todo o seu conforto no céu para passar o que ele passou aqui, sofrer o que ele sofreu aqui por causa de pecadores e depravados, assim como eu e você. Isso toca o meu coração, não sei se toca o seu. Eu fico pensando: gente, que Deus é esse? Que amor é esse, né? Naturalmente isso não era confortável para ele, né? E nem para os seus seguidores ouvir isso. Não, poxa, Jesus, o Deus, né? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, os versos anteriores. Para ele não, ele é o cara, ele vai reinar, nada vai deter ele, pensa bem. Aí Jesus vem e pega e fala para ele assim: ó, é necessário que eu vou sofrer, o Filho do Homem vai sofrer algumas coisas,
Isso deve ter decepcionado. Por quê? Porque o sofrimento, para aquelas pessoas daquela época, também não era algo assim, não era o que eles queriam. Pô, eu larguei minha vida, eu vou servir Jesus, vou seguir Jesus, e aí, pô, ele é o Messias, é o cara que vai salvar a humanidade, é a pessoa, é o Deus Todo-Poderoso, né? E ele pega e vira e fala que ele vai ter que sofrer. Que contraste é esse? Que Deus é esse, né? E aí, versículo 32, versículo 33 vão mostrar exatamente isso. Porque, poxa, o Pedro ficou indignado. Não, para com isso. É como, gente, temperamento de Pedro, né? Sanguíneo. Ele deve ter virado assim, não, para com isso, mestre, pelo amor de Deus. Crê em Deus Pai. Crê em você mesmo, né? Filhos, enfim. Não fala isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem todo o poder. Como você vira e fala que você vai ter que sofrer, você vai ter que passar por calúnia, você vai ser insultado? E aí a reação de Jesus nesses versos, ao versículo 32 e 33, vamos lá? Aí, enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e repreendeu por dizer essas coisas. Aí Jesus se vira para ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro e falou assim, ó, afasta-se de mim, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás. Sai daqui. Deixa eu cumprir meu propósito em paz, né? O sofrimento era tão impopular naquela época como é hoje. Mas não era popular para Pedro. Sabe por quê? Não é isso, o fato de eu seguir um líder que vai falar que vai sofrer, vai passar por insultos, não era algo que Pedro queria, e nenhum dos discípulos queriam seguir alguém que iria sofrer, que talvez porventura iria morrer, que ia ser, né, martirizado. Só que também não é comum eu e você queremos buscar um Deus, né, temos um líder, até um líder fracassado. Não era isso que eles esperavam. Não era isso que Pedro esperava, por isso que ele teve essa reação. Não, eu estou seguindo Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Como que eu vou servir a um Deus que vai ser insultado e que vai ser machucado? Sabe por que nós temos a tendência de nos assustar com isso? Porque seguir um rei bem-sucedido significa que nós iremos compartilhar de todos os sucessos desse rei que nós estamos seguindo. Mas seguir a um rei sofredor significa que nós iremos sofrer juntamente com ele. É por isso que a gente não quer. A ideia é a parte boa. Eu adoro ao Deus Todo-Poderoso que tem poder para curar, que tem poder para restaurar. Eu adoro ao Deus que é dono do ouro e da prata e vai providenciar todos os bens que eu preciso. Ele vai colocar o carro do ano dentro da minha garagem, ele vai encher a minha conta bancária, porque a gente faz aquela oração de pensamento positivo para Deus acrescentar dos R$2.000 ou mais, R$2 milhões aqui no saldo, no extrato. Aí vai lá no ato de fé, você vai tirar o extrato bancário, tem R$1 milhão lá. Eita! Uma poça aí, né? Porque adore a um Deus Todo-Poderoso, bem-sucedido, que você vai usufruir de todas as bênçãos que Ele tem para te oferecer. Mas o Deus sofredor, o Jesus que foi insultado, o Jesus que foi martirizado, eu deixo de lado porque eu não quero participar dos mesmos sofrimentos que ele participou. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, você, versículo 33 aqui, vamos comigo. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Esse ponto de vista humano consiste na expectativa de que Jesus não iria sofrer, mas iria governar como o Messias, como Deus. É isso que está dizendo nesse texto. E a perspectiva de Deus consiste na necessidade de que Jesus vá primeiro, antes de reinar como Cristo, passar pela morte e pela ressurreição. Pedro está pensando nas coisas com o pensamento humano. Qual o pensamento humano? Eu quero governar. Eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo.
Mas antes de chegar a esse momento, o texto está dizendo que você tem que olhar com a perspectiva de Deus. Qual que é a perspectiva de Deus? É necessário morrer para depois ressuscitar, e aí vai acontecer o governo. Você está comigo aqui? Amém. Vamos lá. Jesus ele foi severo ao repreender a Pedro. Isso mostra a força dessa necessidade de passarmos por tempos de sofrimentos. Você já vai entender. E Jesus deixa isso muito claro no versículo 34. Vamos lá? Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus também nos chama a sofrer. Glória a Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Jesus me chama para sofrer e chama você também para sofrer. Seguir o Messias sofredor faz com que o sofrer seja totalmente inevitável. Inevitável. Ele foi à cruz. E o fato de ele ter ido à cruz, os seus discípulos também vão ter esse caminho para percorrer. Não tem jeito. Eu optei por servir a Jesus, o Messias, o Cristo ressuscitado, ok. Mas antes da ressurreição, ele passou por maus bocados. E esse caminho da cruz, ele convida todos os seus discípulos também. Glória a Deus. Esses discípulos que ouviram isso, assistiram Jesus sofrer, morrer e ressuscitar. Depois também eles sofreram, eles morreram, né? Alguns foram até crucificados. Pedro, por exemplo. Pedro, que antes, para ele, não, sofrer não faz isso, não fala isso. Jesus o repreende. Só que ele vai e entende a mensagem, que precisava sofrer para assim alcançar a vida eterna. Pedro, ao ser morto, ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, para não ser parecido ou igual ao sacrifício do próprio Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendeu. Só que, queridos, por uma razão, na nossa geração, seguir a Jesus não envolve mais sofrimento. Por algum motivo, você se tornar cristão hoje em dia, se converter ao cristianismo, não envolve mais sofrimento. A gente pode ver isso, sabe quando? No nosso discurso evangelista. Ao fazer isso, venha para Jesus que a sua vida vai mudar. Venha para Jesus que você vai alcançar todas as coisas. Há evangelho de autoajuda sendo pregado, quando você pode, a sua vida vai ser mil maravilhas. E queridos, quando eu me converti, de fato, quando eu falo de seguir Jesus, eu não vivo só tristeza. Eu vejo o cuidado de Deus todos os dias. Quem que vê o cuidado de Deus todos os dias na sua vida? Cara, o fato de eu estar aqui, levantar a mão aqui agora, eu tenho a capacidade de levantar esse braço, já é um milagre. O fato de eu ter sobrevivido à cirurgia é um milagre. O fato de você ter sobrevivido a alguma cirurgia é um milagre. Então, há um milagre do Senhor todos os dias. Só que também acompanhado dos milagres, das bênçãos, da soberania de Deus, as bênçãos do Senhor que vem nos acompanhando, lá também o sofrimento. Que tipo de sofrimento, Lúcio? Talvez você está aqui, você possui atração por pessoas do mesmo sexo, estamos falando disso nessa série. Talvez a cruz que você precisa carregar é essa. Só que nós vamos tentando o tempo inteiro encontrar jeitos nas escrituras para vivermos as nossas tendências, nossos desejos, porque nós não queremos carregar a cruz que o texto nos diz. Talvez você está lutando, tem uma prática pecaminosa em você, você está aí, não consegue largar, de hipótese alguma, já desiste, não quero mais, eu vou arrumar um jeito de viver. Ah não, Deus quer que eu seja feliz.
A maioria dos argumentos nós usamos para não mantermos talvez um casamento todo conturbado, ou para não passar por estresse. Não, Deus não quer que eu sofra, Deus quer a minha felicidade. E aí lembra que nós falamos? Aí eu vou ignorar feliz da vida o que o texto diz para eu não fazer. Por algum motivo, o evangelho que nós estamos pregando, ou talvez vivendo, não está relacionado ao sofrimento. Só que eu vejo nas escrituras sagradas, nós acabamos de ler esse próprio texto, o próprio Jesus dizendo que aquele que quiser ser meu seguidor vai ter que carregar a cruz. Não quer carregar a cruz? Tchau. Não quer sofrer? Tchau, não me segue. É isso que está entendendo? Eu entendo isso. Não tem outra explicação, outra interpretação. Você quer me seguir? Você quer ficar perto de mim? Então abandona as suas vontades. Carrega a sua cruz. Abra mão de todos os seus desejos e vem me seguir. Só que é muito difícil. Hudson, mas é minha felicidade, eu preciso ser feliz. E eu só vou ser feliz fazendo e praticando aquilo que eu tenho vontade. Só que nós vimos, queridos, no texto sagrado nessa série, que felizes são aqueles que choram. Felizes são os pobres de espírito. Felizes os que acham que são infelizes por não praticar aquilo que têm vontade. Se você está se sentindo infeliz por não praticar e não se jogar naquilo que a sua carne está querendo, eu quero te dizer nessa noite que você é feliz. Você sim é feliz por dizer não ao seu ego e às suas vontades, porque isso sim é carregar a cruz e seguir Jesus. Só que olha que lindo, gente. Eu estava estudando, olha o amor lindo de Deus por nós. A cruz que Jesus manda a gente carregar aqui, eu fui ver ela no original, eu fui estudar esse texto. Jesus é tão bom comigo e com você, que a cruz que Ele manda eu e você carregar, não é a cruz inteira, é só a cruz transversal, é só aquele aqui, ó, no horizontal aqui, é só aquele pedaço de madeira, porque ia ser pesado demais para carregar se fosse inteiro. O que Ele te manda carregar é essa cruz na viga transversal, que geralmente as vítimas com frequência tinham que carregar até o local de execução. Você vai carregando aquele negócio aqui, não. Vamos lá. Alunos de homilética, ilustração. É isso aqui, ó. É só esse pedaço. Não precisava, não é isso aqui inteiro. Tá vendo? Tá conseguindo comigo aqui? Aí as vítimas, quando carregavam a cruz, essa viga transversal da cruz, eles iam carregando ela, porque se fosse as duas vigas, não iriam suportar o peso da cruz. E essa cruz, esse original está dizendo é isso. Não é a cruz toda, porque seria pesado demais. Aí o povo, as vítimas, né, iam carregando esse pedaço até o local onde elas seriam executadas. Enquanto elas iam caminhando, elas iam ouvindo a multidão em fileira, xingando as pessoas, insultando, as chamando de pecadores, de tudo que foi lindo. Só palavras bonitas. É esse o carregar. É esse percurso que eu e você, a vida inteira, é isso, até Jesus voltar, carregando, ao meu redor pessoas me xingando, ao meu redor pessoas não acreditando em mim, ao meu redor eu só recebendo insultos, e isso é muito parecido com a minha e com a sua vida. Você está conseguindo se ver? Aí há momentos que talvez você está carregando para você se acha pesado demais, mas ele tirou uma viga
porque não há fardo que ele não dê para você carregar que você não aguenta, não vai, esse aqui se aguenta. Aí o povo está te xingando, você está continuando, aí você pode até tropeçar, cair, perdeu força, mas aí vem quem, gente? Vem quem? O Espírito Santo nos ajudando a levantar e não seguir. Sofrimento acaba? Não, mas o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você nos ajuda a levantar e o fardo fica muito mais leve. A palavra é forte aí, gente. Tomar a cruz e seguir Jesus significa se expor. Expor-se a insultos por meio do discipulado público. Eu vou ser insultado publicamente, é isso que significa o seguir a Jesus e carregar a minha cruz. É eu publicamente, não é ser aquele crente 007 escondido, não. Eu sou crente, eu vou ser insultado pela minha decisão, eu não vou me render àquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não vou me render ao meu ego, às minhas paixões, as pessoas vão me criticar. Não faça aquilo que vai te fazer feliz, seja você mesmo, vai lá, faz aquilo que você tem vontade. Não, eu vou ouvir o meu mestre, está difícil, eu estou com vontade de ceder às minhas tentações, aos meus desejos, mas eu não vou fazer, porque a Bíblia vai dizer que eu preciso me expor aos insultos por meio do discipulado público. Eu publicamente estou declarando que eu sou crente, então eu não vou ceder às minhas vontades. Ignoramos que nesse texto Jesus está chamando os seus discípulos a tomarem uma decisão consciente e custosa de auto-sacrifício. Dizer não às coisas que podemos desejar, ou mesmo merecer, ou mesmo necessitar, porque seguir o seu exemplo significa isso. Seguir o exemplo de Cristo significa eu abrir mão, eu dizer não às coisas que talvez eu ache que eu mereço, a dizer não às coisas que talvez eu ache que eu necessito. Isso é dizer não. Podemos nos dizer nessa noite, eu e você, somos seguidores de Cristo? Você pode dizer que você é seguidor? Do que você está abrindo mão? Você está dizendo não para alguma coisa? O auto-sacrifício deve ser a marca daquele que segue, aquele que se sacrificou, e aquele que sacrificou tudo por mim e por você. O que você negou a si mesmo para poder seguir a Jesus? Quando você se converteu, você passou a se negar? Porque senão, eu vou te dizer que você não é seguidor de Jesus. O texto não me dá margem para isso. Se eu não abro mão das minhas vontades, se eu não abro mão dos meus desejos, se eu não abro mão de mim mesmo, eu não sou seguidor de Jesus. Nessa noite o Senhor está nos convidando a analisarmos as nossas vidas, as nossas práticas, e abrirmos mão dos nossos desejos para um propósito maior. Qual cruz que você aceitou carregar? Você aborreceu sua família por ter se convertido? Você abriu mão de ter relações sexuais com a sua namorada depois que você se converteu? É a sua cruz? Você abrindo mão de ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo? Essa é a sua cruz? Você abriu mão disso ou continua fazendo alguma coisa? Você está abrindo mão de um relacionamento com uma pessoa que talvez não aceitava a sua fé? Porque isso pode ser a cruz de alguns aqui. E você optou por seguir a Jesus? Abandonou esse tipo de prática? Todas essas coisas são difíceis, mas o sofrimento de Jesus, que Jesus tem para cada um de nós, ele nos dá uma motivação. E Jesus, de forma muito amorosa, ele nos dá uma autopreservação. Vamos comigo no versículo 35. Se tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria um homem em troca da sua vida? Mas, estranho que pareça, queridos, o auto-sacrifício que Jesus nos convida
a ter e a fazer, não é um auto-sacrifício. É algo que vai ser bom para mim e para você. É um cuidado. Eu vejo nesse texto uma autopreservação. Aquilo que você acha que é um sacrifício, que é doloroso abrir mão, é para o meu e para o seu bem. A longo prazo nós vamos entender. Tome a sua cruz e no fim isso vai valer a pena. Amém. Recuse-se a sacrificar algo e você vai perder tudo no final. Então você precisa sacrificar. Jesus nos alerta aqui: seguirmos sua vida de sofrimento ou não é um ótimo indicador do nosso destino eterno. Eu optar por me sacrificar, eu optar por abrir mão da minha vontade ou não, é um indicador para onde eu vou passar a vida inteira, a eternidade. E ele continua no versículo 38, vamos lá? Se alguém se envergonhar de mim, de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus é muito. Ele disse que quando ele voltar à terra para julgar, ele vai, aquele que negou a ele, aquele que não quis abrir mão das suas vontades e dos seus desejos, essa pessoa será negada por ele. E, gente, de verdade, eu não quero ouvir dele: aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu não quero, sabe? Eu tomei uma decisão na minha vida alguns anos atrás, já há muito tempo de convertido, mas de crente, eu superei com 6 anos de idade, mas me converti bem depois, quando eu fui de fato conhecer quem era Cristo. Eu tomei uma decisão que, tipo assim, eu não vou brincar de ser crente, porque o pior lugar para a gente perder tempo é aqui. Sabe, porque a gente vive uma vida de fachada, uma vida de pecado, uma vida toda errada, ignorando totalmente os ensinamentos bíblicos, aquilo que o Senhor nos manda, esse auto-sacrifício. Não adianta a gente mostrar uma falsa espiritualidade para as pessoas, vai chegar naquele dia, ele vai nos negar. Então é melhor eu ter ficado, sabe, fazendo as minhas coisas lá fora. A gente precisa acordar, queridos, e pararmos de pregar aquele Jesus fofinho. Jesus é lindo, ele é lindo, sim, ele é maravilhoso, mas ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que se ira. Nós vamos ver um Deus justo aqui nas Escrituras. E aquele que não se sacrificar, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não abrir mão dos seus desejos, das suas práticas pecaminosas, não desejo, eu vou negar. Não me segue, fica aí onde você está, se você não quiser me seguir e abrir mão das suas vontades. O pior lugar para a gente perder tempo é na igreja. Precisamos, e o texto vai dizer que aquele que se envergonhar de mim e da minha mensagem, eu vou negar. E aí, para a gente ser muito honesto, em alguns momentos a gente sente vergonha das palavras de Jesus, porque a gente não fala sobre sofrimento. Voltando ao que eu falei, a gente prega o evangelho, não vem para Jesus que você vai prosperar. Esse evangelho de autoajuda que o povo fica pregando por aí, você pode, você consegue, revolucione totalmente a sua vida, tenha qualidade de vida. Cara, eu sou feliz demais, mas eu sofro. Mas em momentos de sofrimento e de dor, sabe o que há de diferença para mim
para você que está aqui, para quem tá, né, que não quer saber de Cristo, é a esperança que o sofrimento Aleluia. presente não tem como ser comparado com a glória que será revelada para mim e para você na eternidade. Eu passo por dificuldade, mas crendo que um dia essa dificuldade vai acabar e que eu vou morar em um lugar que não haverá mais essa dificuldade. Eu mato a minha carne, digo não para os meus desejos, porque é dolorido hoje, é sofrido hoje, mas eu vou morar num lugar que eu não vou sentir mais aquilo que eu sinto. Eu não vou mais sentir vontade de fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu não vou mais pensar aquilo que eu penso. Essa é a esperança. O cristianismo avesso ao sofrimento nos mostra por que poucos cristãos conseguem enfrentar provações que o Evangelho nos traz. Muitos não conseguem passar, enfrentar provações, de quem dirá seguir o caminho dos nossos antepassados que foram para o campo missionário morrer. Eu não consigo passar por sofrimento aqui, vou conseguir ir para o campo missionário morrer? Eles não conseguem passar por uma tribulação aqui, quem dirá dar uma quantia boa em dinheiro para ofertar para o missionário? Não. Se essa quantia de dinheiro vai comprometer o meu estilo de vida. Não dá. Quem dirá persistir em um casamento difícil? Deus quer a minha felicidade. Eu não preciso sofrer. Esse é o meu discurso. Eu não preciso tirar dinheiro da minha viagem, ou das minhas coisas, do meu futuro, do meu estilo de vida, para manter meu padrão de vida, não. Deus quer que eu realize os meus sonhos. Eu quero assim, eu não quero que você fique vivendo uma vida miserável. Está conseguindo entender, gente? A questão é, nós vamos viver bem, vamos viajar, não, vamos. Deus vai prover. A palavra vai dizer que as bênçãos, elas vão nos acompanhando. Só que ao mesmo tempo que eu vou viver as bênçãos do Senhor, tem que ver o sofrimento, não posso ignorar. Ser crente é sofrer e ser feliz. Hudson, então, por que existe sofrimento? Para encerrar. Por que há tanto sofrimento na vida de todo cristão genuíno? Por que Deus está tão unido a isso, ao sofrimento? Ele não sabe que é tão doloroso o que eu passo? Sabe que ele não sabe que é tão dolorido abrir mão das minhas vontades? Por que ele fala que eu tenho que sofrer? Sabe que ele não sabe que é ruim? Ele sabe. O sofrimento dele foi o maior sofrimento na história da humanidade. Sem anestesia nenhuma, pele arrancada, sem anestesia nenhuma. Cara, ele sofreu por mim e por você. Todavia, como demonstra a morte de Jesus, Deus sempre usou o sofrimento para abençoar o povo. Foi através do sofrimento de Jesus, o maior sofrimento que já vimos na história da humanidade, é que eu e você vamos poder ir para a eternidade. Glória a Deus. Por conta do sofrimento de Jesus. Ainda hoje Deus usa o sofrimento para tornar seu povo cada vez mais semelhante a Jesus. O texto sagrado lá em Romanos capítulo 8 vai dizer que Ele nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho. O propósito de Deus em ter criado eu e você é nos transformar à imagem de Jesus. O propósito dele não foi de tornar uma pessoa felizinha aqui na terra para viver tudo aquilo que você tem vontade para viver. O propósito de Deus em ter te criado não foi satisfazer todos os meus e os seus caprichos. O propósito de Deus nos criar é para nos transformar à imagem de seu Filho. E ninguém pode se tornar semelhante a outra pessoa sem passar pelas experiências que essa pessoa passou. Não tem condições. Se o propósito dele é me transformar na imagem dele, eu preciso fazer o que ele fez.
Se ele sofreu, eu vou sofrer. Que seu pensamento nessa noite seja: eu não teria chegado aonde eu cheguei se não tivesse me deparado com os tais problemas que eu vivi. Se tais coisas não tivessem me abatido, se abatido sobre mim, eu teria sido muito pior. Esse deve ser o seu pensamento. Em meio ao sofrimento, Deus nos cura do orgulho, da dureza de coração, da indiferença, do espírito crítico. E se a gente não tivesse passado, talvez, por momentos de desilusões, por sofrimentos, talvez o nosso coração amargurado, o nosso coração orgulhoso não teria sido curado. Porque eu e você servimos a um Deus que transforma maldição em bênção. Você pode dizer amém por isso? Amém. Você pode estar aqui hoje sofrendo por algum tipo de problema. Deus pode usar esse problema para curar o seu coração orgulhoso. Deus pode estar usar esse problema que você está passando para aumentar a sua fé. Só quero que você entenda uma coisa: não é Deus que coloca doença nas pessoas. O povo acha assim: eu estou doente e Deus colocou, está me castigando. Não tem isso na Bíblia. Todas as coisas ruins que nós passamos é consequência do pecado, o ato praticado lá atrás de Adão. Mas o que ele faz é pegar essa doença e transformar em bênção para mim e para você. É pegar essa tendência, esse pecado, essa maldição que for. Ele transforma isso em bênção para mim e para você. Abra sua Bíblia comigo lá em Coríntios, para a gente fechar. 2 Coríntios. Capítulo 4. O sofrimento é como uma peça peculiar de uma tapeçaria formada por milhares de fios, os quais, esses fios isolados, eles aparentam ser inúteis, mas colocados juntos representam uma bela história para os olhos, um belo tapete para os olhos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 vai nos dizer assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. O poder de Deus é visto em mim e você quando nós perseveramos. É na fraqueza do seu ser que Ele manifesta o poder dele. Eu queria fechar uma frase de C.S. Lewis, que esse autor ele cita aqui nesse livro. Ele, olha aqui, gente, presta atenção: qualquer homem que chegue aos céus descobrirá que aquilo que ele abandonou, ainda que ele tenha arrancado o seu olho direito, não foi perdido. Que o cerne daquilo que ele em verdade buscava, mesmo nos seus desejos mais depravados, estará lá, além de toda a expectativa, aguardando por ele na pátria celeste. Eu e você, ao chegarmos no céu, nós iremos descobrir tudo aquilo que nós buscamos a vida inteira.
Sabe aqueles momentos que a gente buscou satisfazer os nossos desejos, nossa carne? A gente vai chegar lá e vai descobrir que tudo aquilo que a gente precisava está lá esperando a gente. Aleluia. Não está aqui nada nesse mundo, porque nada vai satisfazer, nada vai preencher o vazio do meio do seu coração, a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Aleluia. Assim eu e você pudéssemos ter visto Deus na sua reunião secreta na Trindade, planejando o plano para salvar eu e você. Ah, se a gente tivesse isso, nós viveríamos de uma maneira totalmente diferente. Esse foi o tipo de vida que Jesus viveu por mim e por você. E esse é o tipo de vida que eu e vocês temos que viver para Ele. Estamos a orar.